galera, começando mais um episódio do Podcast Neuras, é isso aí. E hoje você vai aprender a ganhar dinheiro com um clique. Não, tô brincando. Tem que estudar muito e para isso tá aqui os nossos convidados. E para agraciar isso daí, Shimon, seja muito bem-vindo mais uma vez, meu companheiro. Obrigado, que hoje tá com um chapéu espetacular, hein? De piloto, cara. Piloto de caça. Você tá superando cada vez mais, hein? Obrigado, Luiz. E hoje nós vamos falar com a dupla da economia. E eu confesso que só de pensar nisso já me dá calafrios. Não conheço e nunca busquei saber, mas eu acho muito interessante falarmos sobre o tema porque é uma coisa que está muito em alta hoje, investir na bolsa. Muitas pessoas se voltaram para esse modelo de negócio. Então tá aqui o professor Lívio. Isso. Seja bem-vindo. Obrigado. Ao Neuras Podcast e o Danilo. É um prazer também. estar com vocês. Obrigado aí, boa noite a todos. Então vamos lá. Como que funciona, professor, hoje esse modelo? Porque nós já vimos muitas notícias a nível mundial de quebra da bolsa, né? Uhum. E isso assusta um pouco a gente que é leigo. Como que funciona? Como para uma pessoa que não sabe nada sobre isso, como que ela deve começar a pensar em investir na bolsa, por exemplo? E se é só isso, se é simplesmente investir na bolsa, como que funciona tudo isso? A bolsa, o que leva a atenção das pessoas na bolsa, né? Eu chateava um tempo atrás, eu trabalho com a bolsa desde 2003, né? Sou professor da UEPG da parte de mercado e capitais. Então, a gente falava assim que a bolsa caía no cotidiano das pessoas a hora que aparecia naquela revista Caras, por exemplo. É verdade. Né? Ou na Você S.A., né? Uhum. Então, ela já tinha passado e normalmente ela já estava num ponto onde ela já tinha subido quase tudo, né? Uhum. Então, agora com o coronavírus, tudo, a gente vê a bolsa subindo em direção aos 130 mil pontos que ela bateu, 150 talvez, né? E você pensa que, puxa, nesse caos, como é que a bolsa está performando, né? Então aí vem algumas questões relacionadas ao que a gente vive hoje em dia no nosso cotidiano, tá? Uma das coisas que todos nós temos percebido, né, no nosso cotidiano é que tudo está subindo lá no supermercado. Tá? Verdade. Tá tudo subindo lá no supermercado. Isso se deve ao fato de que a taxa Selic, que é a taxa de juros nossa aqui, ela teve foi uma tendência mundial, as taxas de juros dos países cair. E a nossa chegou a 2%, a taxa Selic. E isso levou com que o investidor estrangeiro, assim como todos outros investidores, que eu digo a sua mãe, o seu tio um pouco mais velho, sempre colocava o seu dinheiro na poupança ou num produto de renda fixa indicado pelo seu gerente de varejo. Uhum. Né? Aquele que estava no banco, lá, o gerente de varejo, indicava e você fazia essa aplicação e retirava, né, parte da desvalorização do teu capital, recebendo esse juro da renda fixa. Né? E o Brasil teve muito tempo acontecendo isso. Eu me lembro uma época que eu fazia o imposto de renda nos últimos dias simplesmente para o meu dinheiro ficar sendo remunerado pela Selic, né? Até a hora de eu receber. A Selic chegou a 24% ao mês, né? Então, se tinha assim, 24% ao ano. Então, se tinha assim uma coisa muito boa, né? Então, eu falava, eu vou fazer nos últimos dias e quando for receber a restituição, eu vou ter ela remunerada pela Selic. A Selic, para nós que somos burrões, ela é um imposto, é uma taxa, o que é? É uma taxa de juro. É uma taxa de juros. É uma taxa de juro usada pelo governo. Ela é uma base meio para tudo, né? Uhum. Mas os impostos, eles são corrigidos e também são... o que você tem para receber do governo, ele é corrigido pela Selic. Então essa Selic foi para 2%. Então o que acontecia? Produtos baseados na Selic, eles deixaram de existir. O estrangeiro que vinha aqui ganhar 10, 12% ao ano, né? Estrangeiros, eu me refiro a quem? São fundos de investimento, tem russo, tem espanhol, tem português, tem americano, né? Tem sul-africano, tem turco, né? Então esses fundos, eles vêm refugiar parte desse capital aqui no Brasil, porque eles tinham uma remuneração sem risco,
que era a renda fixa. À medida que você tem uma renda fixa, e como é que a renda fixa vai remunerar? Através das taxas de juros. Né? Então, como tinha uma taxa de juros atraente no Brasil, o capital estrangeiro vinha para cá. Chegou uma hora que saiu, né? Começou a baixar o juro, né? Começou a baixar. E por que foi baixando? E daí o que acontece? Essa questão, eu até falo que foi uma tendência mundial. O Brasil acompanhou outras economias, né? Americana, a economia europeia em alguns países mais desenvolvidos já vinha tendo taxas de juros negativas. Imagina, você perde dinheiro se você tiver com o dinheiro, por exemplo, só no banco. Né? No mês seguinte você tem menos. Então você às vezes tem deflação, ou seja, você ia comprar um carro, você não compra o carro porque ele pode estar mais barato no mês que vem. Verdade. Você não compra o iPhone lá teu porque você pode estar mais barato. E isso gera uma desaceleração. E isso acontecia já nesses países e nos países em desenvolvimento, né? Então eu coloco aí México, África do Sul, Turquia, Brasil, né? São os países que estão em desenvolvimento. Nesses você encontrava uma taxa de juros um pouco maior, né? E aí esse capital desses países vinham remunerar sem risco, né? Serem remunerados sem risco nessas economias, né? Então era bacana para eles. A hora que baixou para 2% aqui no Brasil, que daí eu já falo que é um juro de Suíça, né? Uhum. Porque o México tinha 4,5%, a África do Sul 5% e o Brasil foi lá para 2%. Mas qual que foi a jogada? Acabou que o estrangeiro foi embora e quando o estrangeiro vai embora, ele transforma o real dele em dólar. Então ele comprou dólar para levar embora o dinheiro, o que gerou o segundo fator aí, que é uma disparada no câmbio. Que a gente sentiu aí, aquela disparada onde o dólar chegou a 5,80, né? E isso foi devido à entrada do novo governo, às mudanças econômicas? Sim, é uma política, veja bem, a política do Banco Central e a política também econômica aí, né? Cujo Paulo Guedes é um dos cabeças aí dessa política econômica. Eles tinham na cabeça justamente essa questão de... A ideia era jogar o estrangeiro fora do Brasil? A ideia, eles tinham essa ideia do estrangeiro fora do Brasil e eu já mais à frente eu conto isso, tá? Mas vamos ao fato que a taxa de juros baixou, não tinha mais atrativo o Brasil, pegaram os dólares e foram embora. Tá? E aí subiu o dólar. E nós ficamos aqui com o dólar alto, tá? Com o dólar alto e sem um lugar para colocar nosso dinheiro. Você continuou pagando lá 11%, 8% no teu cartão de crédito ao mês. Mas deixou de ganhar uma remuneração numa poupança, por exemplo, que tem juro negativo. E, professor, uma coisa que é bacana de comentar também é que nesse período hoje no Brasil, a taxa de juro real, que é quanto se você deixar na poupança lá, ela está negativa. Ou seja, se você deixa o dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro. Então a poupança já deixou de ser um investimento, já há muito tempo, né? Deixou de remunerar igual ela remunerava antes, né? Porque o capital hoje, como que os bancos ganham dinheiro? Fazendo negociação de dinheiro. Né? E conforme mais eles negociam, se ele tem uma taxa de juro maior, ele vai remunerar mais, né? Consequentemente vai poder te pagar. Né? E nesse cenário que nós temos hoje, isso não está acontecendo. Né? Essa taxa, por estar muito pequena, você tem um spread, que a gente chama, muito pequeno e abre oportunidades para novos investimentos. Né? E até no começo da conversa você perguntou a respeito, mas quando que é um bom momento de investir na bolsa, né? Quebrar a bolsa? Isso faz parte dos ciclos de mercado. Professor? Isso, então vamos continuar a historinha aqui para a gente entender como é que aconteceu essa coisa da bolsa em plena pandemia. Então, aí o juro baixou, dólar subiu, dólar subindo, o que vai melhorar? O importador? É para o pessoal do Paraguaizinho que fica bom o dólar subindo? Não. É para quem manda produto para fora. Produz em reais. Plantador de soja. E vende em dólar. Né? Você chegou aí na questão, plantador de soja, criador de gado, né? Proteína animal. E esse pessoal teve uma safra recorde no começo de 2020. Verdade. E aí, quando aconteceu a safra recorde, eu me lembro que eu estava atendendo, por exemplo, a cotação do milho estava em R$ 34,00 em dezembro. Depois ele subiu até 44, com a safra recorde,
a tendência era que ele voltasse para o 34. Diminuísse, né, o valor, né? porque daí é bastante produto. Mas o que está comprando essa soja a 44, 34? É o cara que pega a soja para produzir outros produtos que a gente encontra na prateleira dos supermercados. A China, por Né? exemplo. A China compra para o rebanho, mas vamos ver aqui a questão interna primeiro. Né? Porque daí aconteceu o seguinte, safra recorde, dólar disparando. Aí o cara fala assim, para que eu vou deixar meu produto aqui se eu posso ganhar em dólar? E aí a gente começa... por que eu vou vender Aqui no Brasil, se em reais, eu posso ganhar mais se eu em posso dólares? vender em dólares, produzindo em reais e vendendo em dólares. E aí aconteceu o quê? Uma saída, tanto que nós vendemos... a gente vendeu milho, por exemplo, até para o México. E é quintal dos Estados Unidos, que é o segundo maior produtor. Né? Então o que aconteceu? As commodities subiram, matéria-prima para fazer qualquer coisa aqui encareceu. E o custo para nós, a inflação, a gente começou a sentir na prateleira, tudo isso subindo. Caramba! Pra você ter uma ideia, no auge da pandemia, ali em março, no que saiu, o quilo do boi gordo estava 165, o quilo não, a arroba estava 165, agora está 300. Caramba, meu. Né? Nossa, é muito 300, muita 320. diferença. Então, o que aconteceu? Tudo isso subiu. E aí, no Brasil, né, o que acontece? Com quem tem, né, quem ganhou muito? A balança comercial. Por isso que a gente vê esse PIB, vê todos esses números batendo recorde. Né? E dentro de uma pandemia, onde a maioria da população está parada. Tá passando dificuldade, está parada, né? Então eu vejo assim, puxa, complicado. Complicado porque você tem, né, indicadores que falam que está legal a economia e que são divulgados pelo governo federal. Os números aparecem. E as pessoas estão tendo dificuldade para sobreviver, pagar suas contas e tudo mais. Combustível, né? Isso. Eu acho que um dos itens mais comuns que todo mundo percebeu uma mudança foi o combustível. Foi. O etanol, que é um produto exclusivamente nosso, que é produzido aqui, vendido aqui, ele está a preço de gasolina. E o combustível... Daí por que o estrangeiro não vem? Ele vai investir numa empresa, por exemplo, que trabalha com uma empresa que tem que usar logística para fazer qualquer coisa. Transportar, né? Logística seria o quê? Transportar as coisas. Que transportadora hoje consegue passar para você uma planilha para um ano? Não tem como. Do preço de transporte? Não tem. Subiu 6 vezes, 7 vezes o combustível, né? Em meio ano. Né? Não tem como ele ter essa segurança. Então isso afasta o capital estrangeiro. Agora você vai dizer, mas como é que a Bolsa subiu? Daí vem a questão do capital que estava em renda fixa aqui no Brasil. Né? Então nós temos 7 trilhões que estavam em renda fixa aqui. Isso, né? De investidores aqui nacionais. nossos. Nacionais, né? É muita gente. É muito dinheiro. dinheiro. É muito dinheiro que estava investido aqui. E aí o que aconteceu? Como é que eu faço essa questão desses 500, desses 7 trilhões, né? Buscar uma outra forma de investimento. Então, provavelmente, o capital pensou em vir para a Bolsa de Valores. Né? Só que a Bolsa de Valores nossa, ela é muito pequena. Ela foi pouco desenvolvida. Né? A nossa Bolsa de Valores, ela perde para a Bolsa de Valores, por exemplo, da Colômbia. Em termos de volume financeiro. Dos Estados Unidos nem se compara, porque lá seria o oceano. Então, a nossa Bolsa aqui, a gente chateia lá, né? Não é que eu não gosto, eu opero aqui na Bovespa, mas seria uma poça de água suja. Comparada pelos volumes financeiros. Só o volume da Microsoft, uma ação, ela bate o nosso volume quase semanal, conforme as negociações. Né? Então, o que aconteceu? A nossa bolsa muito pequena para absorver esse capital que estava em renda fixa. Né? Então, ela vai absorver 3 a 5% só. Para nós absorvermos 10% desse capital que estava em renda fixa lá, nós precisaríamos mais 600 empresas, pelo menos, na Bolsa de Valores. Então, o que acontece? Como o dólar subiu, o estrangeiro olha a nossa bolsa aqui como? O estrangeiro olha a nossa bolsa em dólar, os ativos nossos em dólar. Como subiu o dólar aqui, então, por mais que os papéis tenham subido aqui nominalmente em reais, em dólares continuam baratos. Continua o mesmo preço. E isso gerou a volta dos estrangeiros aqui comprando ações. Né? Olha que confusão, né? Para nós que não entendemos. Saíram por um motivo, voltaram por outro.
Porque tá Mas barato. e esse dinheiro, esses trilhões nossos, Esse pra trilhão- onde foram? Ou eles estão parados aqui no Brasil? Parte deles estão parados. Isso gera uma perda de valor? Sim, nesse dinheiro? eles estão não sendo remunerados de maneira adequada, né? Eles estão aplicados. Eu acho que o que acontece nos próximos meses a gente pode ver novamente um boom, né? Talvez intermediário de imóveis acima do valor do que de mercado. Já estão, né? Já estão. E porque esse capital ele vai ter que buscar algum refúgio. E aí esse investidor que tem, ele vai de repente investir em imóveis na planta. Nós vemos nas cidades. Aqui em Ponta Grossa, nossa, um super exemplo, né? Essas torres sendo construídas em plena pandemia e não tinha mais imóvel para você comprar. Verdade. Né? Então era o dinheiro de pessoa. É essa grana aí. É essa grana aí. Caramba, meu. E lembrando que esse dinheiro que fica parado, ele é um dinheiro que não está produzindo. Né? Imagine que a gente tem 7 trilhões lá parado na poupança, ou seja, é dinheiro guardado. Que poderia estar sendo investido em infraestrutura. Não só em poupança, é renda né? fixa. Né? É renda fixa. Essa renda fixa é um dinheiro que fica parado, para a gente entender. Sim, a renda fixa seria aquele dinheiro que recebe uma remuneração anual, né? Anual de aí 3, 4% no máximo aí, né? E se ele tiver na categoria poupança, ele dá menos que isso, então fica praticamente negativo. A pessoa está pagando para o banco guardar o seu dinheiro. Mas tá. E agora, por que o Paulo Guedes adotou essa estratégia? No final das contas, ela deu certo, porque o estrangeiro voltou. Era essa a intenção dele ou foi um tiro que foi dado errado e acertou? Não, imagine quando entrou na pandemia, o caos que estaria aqui no país, né? Quando os americanos e outras economias começaram a dar ajuda assistencial. Então o governo teve que tirar dinheiro para fazer ajuda assistencial. Os Estados Unidos, ele pega e bota a máquina para imprimir dólares. Ele pode fazer isso, né? Pode fazer isso. Minha irmã mora nos Estados Unidos e ela recebeu agora, dessa última parcela de ajuda assistencial, $4.000 lá, ela e o marido. Então, eles foram lá, reformaram o motorhome que eles tinham. Caramba! Outros investiram na bolsa, tanto que é os recordes da bolsa americana. Agora que no Brasil, como é que foi a jogada do Guedes? A jogada do Guedes foi o seguinte: desde 1970, onde o lastro de riqueza era em ouro, né? Então, você tinha que ter o lastro em ouro para ter aquele dinheiro. Para poder imprimir o dinheiro, né? Para poder imprimir o dinheiro, exatamente. Você tinha que ter o lastro em ouro. Isso é uma lei de mercado mundial ou é exclusivamente brasileira? Essa lei era meio uma coisa de mercado mundial. Mas ela acabou, houve um reset financeiro em 1970. E acabou, quem passou a ter essa reserva passou a ser o dólar. Né, o dinheiro mais negociado. E aí o que acontece? O Brasil começou a comprar títulos da dívida americana, né? Títulos da dívida americana que a gente chama de treasuries, né? Então começou a comprar esses títulos da dívida americana e guardar durante todos esses anos. Eu lembro que a gente ouviu dizer que o ministro da Fazenda, né? Da Fazenda e do Banco Central. Que eles vendiam dólar. Eles jogavam dólar no mercado para baixar o dólar. Sim, eles jogam. Era por conta disso aí. Também. O que acontece? Imagine títulos da dívida americana e aí o dólar dispara. O que acontece com esse título? Se você tivesse um título da dívida pública, por exemplo, alguma coisa, aonde que você deixaria no teu patrimônio? Como investimento. Não, eu tenho lá títulos da dívida pública brasileira, por exemplo, e elas estão lá no meu patrimônio. Se valorizar esses títulos, eu ganho. Agora imagina os títulos que estão lá no Banco Central, esses títulos americanos, com o dólar disparando. Então nós tivemos no nosso investimento ali, nós tivemos um super lucro ali. É verdade. E esse lucro foi de 485 bilhões. Caramba. E com esse lucro é que foi pago o auxílio emergencial. Olha aí, ó. A pergunta que todo mundo tava... Da onde veio o dinheiro? Porque ele pode ser... Porque ele é transferido... Quando o Banco Central tem um lucro, ele é transferido para o Tesouro Nacional. E daí eles tiveram esse lucro com o aumento do dólar. Só com o lucro. O título continua lá. Nós somos donos da dívida. Continua lá. E o lucro serviu para pagar, despejar dinheiro.
Esse aconteceu o quê? Por isso que o governo lutou para que o dólar não baixasse. Né? Não interferiu. Pô, tá disparando o dólar e parece que o governo parece que tá cego. O governo parecia que estava cego e tudo. Exato. Mas eles precisavam que esse balanço fechasse e que o lucro viesse para poder pagar. Matemática do satanás essa que o Guedes fez. Porque ninguém imagina da onde. Nós fazemos programa de rádio, né? Sim. Todos os dias, e a gente perguntava da onde saiu o dinheiro para pagar o auxílio emergencial, visto que o Brasil não é os Estados Unidos. Sim. E o Brasil conseguiu se manter, muita gente se manteve em pé por conta da ajuda, que era pequena, mas serviu para o cara não passar fome. E aí, por exemplo, nós aqui que trabalhamos com a moeda, né? Eu sou professor ali de mercado de capitais do comércio exterior, então acompanho muito a questão da moeda. E a moeda que eu digo, o dólar. Né? Como que você acompanha o dólar. O Danilo comigo lá, a gente acompanha todo dia o pregão de dólar. E aí a gente vê o seguinte, que o dólar tem uma marcação que estava a 5,10. Tá? Então, abaixo de 5,10, o Banco Central já não começava mais a ter lucro nessa operação. Ela começava a começar a empatar. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram, em determinado momento, que daí o dólar estava lá em 5,80, eles venderam parte desses títulos da dívida pública. E quando eles venderam essa parte dos títulos da dívida pública, eles baixaram a marcação para o dólar. Eles venderam em dólar. Em dólar, para 4,80. Então eles ganharam de duas... Ganharam de duas formas. Duas frentes. Imagina que eles compraram perto de R$1, quando estava R$1. 1,56. E agora venderam a 5,80. Caramba. Mas, na realidade... Quem tá pagando tudo isso somos nós, né? Sim. Porque subiu tudo. Subiu tudo. A questão da inflação mesmo, ela é um fantasma que está rondando não só o Brasil. Todo mundo que imprimiu dinheiro, todo mundo que... todos os países, eles vão ter esse problema da questão da inflação. E nós mais ainda, porque o nosso produto está sendo exportado, né? Então, como eu falei para vocês, o nosso milho foi para o México, que é quintal dos Estados Unidos, segundo maior produtor. O nosso farelo também está indo para a China. Né? Sai 3 a 4 navios para a China todos os dias para alimentar o rebanho deles lá de proteína. Caramba. Né? Então, realmente aqui, né? Eu me lembro quando o Macron falou aquela questão. Lembra que o Macron falou assim, não quero mais soja do Brasil, né? Não sei o quê. Né? Então, para lá não ia nem... ia 0, alguma coisa, né? Então não precisamos deles lá para isso. Mas o nosso produto chegava arrebentando com o deles, né? Chegava arrebentando com o deles. Aí o que aconteceu? Claro, nós estávamos produzindo em reais e vendendo em dólar, então os caras, né, realmente ganharam muito. Só que daí o seguinte, a matéria-prima nossa aqui para produzir qualquer coisa, aí disparou. Há uma previsão de recuo dessa inflação no Brasil a curto prazo? A curto prazo a gente vai mais um tempo aí, porque nos Estados Unidos o pessoal está apostando, grandes fundos aí, eles estão apostando que a inflação ela vai começar a tomar conta. O Rei Dalio, né, que é um dos grandes investidores, um dos grandes gestores de fundo lá nos Estados Unidos, ele está falando que a inflação agora é uma realidade lá. É global. É global. Ah, meu Deus. Então a gente vai ter problemas com a inflação aqui. Então não adianta ir para os Estados Unidos para fugir do... Não, vai ter inflação lá também, né? né? Agora, o que acontece? Né? Por que essa questão da Bolsa Brasileira? A questão da Bolsa Brasileira é porque nós tínhamos reserva. Né? Reserva no bolso de pessoas que poupavam. Né? Tinham empregos bons, tudo, e poupavam. Esse capital tem que ser remunerado. Então a gente sabe que a bolsa nossa é muito pequena, não se preparou para esse tipo de evento, né, onde o Brasil não tivesse nem para pandemia, nem para nada, não tivesse uma renda fixa, né, atraente para atrair capital estrangeiro ou remunerar o capital das pessoas aqui mesmo, né? Porque se você perguntar para sua avó, perguntar para algum conhecido, né, você falava com o gerente do banco e ele dava o melhor investimento para você. E hoje não tem isso, né? Que seja garantido. E aí as pessoas vêm para a Bolsa, só que elas vêm para a Bolsa muitas vezes com a cabeça da renda fixa. Elas querem... As pessoas vêm falar conosco ali. Ninguém às vezes. Quer correr risco agora. Trocar ideia, falar conosco ali. Mas se eu investir aqui é mais ou menos garantido. Esse é o termo que a gente mais ouve, né? Mais ou menos garantido. Mais ou menos garantido. Eu falei, não é garantido, esqueça. Essa palavra está fora do vocabulário. Então, você é empreender, né, professor? É empreender. E precisa ter uma certa paciência, né? Tipo, sim. Dependendo da jogada ali, né? Que existe dois tipos, né, de
Não, existe mais, né? Mas digamos lá que a gente tava conversando, né? O swing trade e o day trade, né? Então, se você faz... Vocês poderiam explicar um pouco para quem não conhece, né? Porque eu acho que é interessante, né? Tipo, quanto mais pessoas tiverem, né, se conhecendo e... Veja bem, bolsa. O investimento em renda variável na bolsa, ela pode acontecer em várias janelas operacionais, que a gente fala, tá? Então, a maioria das pessoas devem pensar na bolsa a longo prazo, tá? Então, elas vão escolher boas empresas, né? Para isso tem uma técnica que o Danilo vai falar um pouquinho aqui. O que você faz de maneira até simples assim, né, para você encontrar boas empresas, e aí você investe esperando que essa empresa ao longo de alguns anos ela venha a se valorizar. Então você tem exemplos que nem a Magazine Luiza lá, que, né, por exemplo, o Alaska lá, que é um dos fundos mais conhecidos no Brasil aqui, que performa super bem, comprou, e a Magazine Luiza acabou, né, saindo lá de centavos reais para uma cotação de R$50. Uma loja Americanas que foi comprado lá na época pela turma do Jorge Paulo Lemann lá, né, do Banco Garantia, e que daí que agora que são dono da Ambev e tudo mais, né? Então eles compraram lojas Americanas a 4 centavos em 2001, 2002, e ela passou em 2007 a R$11, R$20. Então são empresas que tiveram uma boa gestão, né? Qual que foi o que aconteceu? Qual uma empresa que subiu muito ali, né? Caiu, depois subiu muito com a pandemia? A Via Varejo, a própria Magalu, né? Mas tinha empresas assim que subiram muito. Mas por que ela subiu muito? Pô, as pessoas em casa, né? Imagine ali, né? As pessoas em casa. Nunca se vendeu tanto celular e tanta televisão. Verdade, sim. Verdade. Né? E essas empresas... Foi a década ali de modernização, né? De transição. Integração, né? Integração. E isso em plena pandemia, os caras batendo recorde de venda de televisão. E no caso, digamos, das empresas que desvalorizaram, né? Por exemplo, lá, digamos, a CVC que estava, né, lá, agora não vou lembrar os valores, né? Mas daí caiu lá para 14, 12, né? No auge da pandemia, né? Beleza, se hoje eu aposto nela, tem uma previsão, tem como você ver uma previsão de futuro disso, ou é só quando acabar mesmo a pandemia eu vejo assim, nós da Bolsa hoje, assim, para a gente fazer qualquer projeção, a gente tem que olhar a questão da pandemia, né? Então a gente tem que olhar a questão da pandemia com relação a outros países e colocar um pouquinho de atraso aqui no nosso. Tá? Então você pega, por exemplo, países, minha irmã, como comentei com vocês, mora nos Estados Unidos, ela já está indo no mercado sem máscara, e ela contou que muita gente nem lembra que teve pandemia. Verdade. Né? Então isso deve acontecer nos próximos 90 dias aqui no país. Aqui no país. O que vai acontecer? Então um atrasinho aqui está de 90 3 meses. Uns 3 meses. Legal. Né? Ou seja, você vai ver as pessoas que já pegaram, as pessoas que estão sendo imunizadas, né? E que tudo isso daqui a pouco, com mais ou menos 40% de imunização, você já vai ter um índice de contágio, tudo muito menor. Então a economia começa a retomar, as coisas começam a voltar a funcionar, né? De maneira, vamos dizer assim, perto do que eram. Mais robusta. Né? Mais robusta. Então eu vejo assim, essa retomada aí, no Brasil, ela tem que começar a dar uma guinada. Né? A CVC em si, se a gente acompanhar ela, já está reagindo. CVC depende totalmente do turismo. Turismo. Então, com a baixa do dólar, né? Então, ela tem essa relação que a gente fala... Correlação inversa, né? Então, com o dólar mais barato, ela vai se movimentar melhor, né? Ela vai levar o brasileiro para fora. Então, como a CVC não fechou durante a pandemia, aguentou firme... Então, o que acontece? As pequenas fecharam. Agora, se a CVC aguentou, ela volta fortalecida? Sim, as outras fecharam, né? Pô. Ela não vai ter um concorrente por um bom tempo. Talvez volte até mais. Mais fortalecida. Então, foi um momento de fusão de empresas, né? Muitas empresas se fundiram. Muitas. Inclusive, aqui no Brasil teve, mas nos Estados Unidos agora a Warner se fundiu com a Discovery. Sim. Né? A área de comunicação, de telecomunicação, ela está se tornando... E vai ser uma tendência estreita, agora, né? Uma tendência novamente, nesses tempos difíceis, a tendência é que realmente haja muitas parcerias, muitas fusões, hajam negócios realmente. Mas é bom para o mercado? É bom para nós isso? Puxa, aí para o investidor eu digo que é bom, porque ele fortalece determinadas ideias, né? Certo. Principalmente, né?
Porque no mercado você tem que estar antenado com os ciclos do mercado e as ideias. Ciclo eu digo assim, é uma coisa que se repete já há muitos anos. Por exemplo, um ciclo que a gente acompanha no mercado, que a gente chama Rally de Natal. Ou seja, algumas ações subindo a partir de outubro. Final do ano. Quais são essas ações que sobem a partir de outubro? São aquelas ligadas a petróleo e a minério. Por quê? Porque o hemisfério norte não consegue minerar. Lá no Canadá, eles não... Para tudo. Então, o que acontece? Se você pegou a CSN, pegou a Uzi Minas, pegou a Gerdau, pegou essas empresas, comprou no começo de outubro, simplesmente pelo ciclo de mercado, você ganhou, agora até final de abril, você ganhou 40%. E esse Rally do Natal, eu venho acompanhando já há mais de 10 anos isso, ele falhou 2 anos. Entende? Caramba. Que não aconteceu ele de maneira... Acho que 2010, que ele não aconteceu de maneira condizente de trazer um retorno assim de outubro a abril nessas empresas de 40, Vale, por exemplo, né? De 40 de 29 a 40%. O ano que eu menos tirei foi 29 nessas operações. Quando deu certo. Quando deu errado, realmente ela ficou estacionada. Né? Foi 2010, meio estranho assim, ela ficou estacionada, mas normalmente são ciclos de mercado. E agora começa qual ciclo? Vai começar o ciclo das construtoras, do varejo interno, que começa a partir de maio agora. Né? A partir de maio começou aí o ciclo dessas empresas, então você vê as construtoras já reagindo, o preço delas, né? O Danilo fez uma análise ali dos papéis através dos seus demonstrativos financeiros e tudo mais, né? E ele detectou, por exemplo, a parte dos bancos ainda muito barata. Né? Tem banco a preço muito, muito barato ainda. Né? A gente cita ali o BTG Pactual, o próprio Bradesco, para você comprar ações. E eles estão tendo lucros bilionários. Olha né? só. Em questão de um mês aí, o Bradesco, por exemplo, teve uma alta de mais de 30%. Então, para quem vai começar agora nesse mundo, né? Assim, uma coisa muito rápida. Pensa a longo prazo, primeiro. Pensa a longo prazo. Não se assustar. Para quem vai começar agora, aonde vocês indicariam para ele investir? Vamos ver se vamos dizer assim, de forma simplificada, eu diria para um amigo meu que não conhece nada de bolsa, falava assim: você quer experimentar um pouquinho da renda variável? Entra num fundo multimercado e acompanha a cotação do dinheiro teu nesse fundo diariamente. Dê uma olhadinha lá, ele tem aplicativo no celular. Você compra. O que é um fundo multimercado? Ele vai trabalhar com dólar, né? Com o Ibovespa, com ações, né? Então ele está totalmente pautado. Várias modalidades de renda variável sendo gerida por pessoas que entendem. E aí você vai ver que o teu 10 mil... Tem dias que ele vai estar 9.300, tem dias que ele vai estar 11, tem dias que ele volta para 9.700, tem dia que ele avança até 12, aí você pensa em tirar, ele volta, mas pode ir mais, aí entra aqueles sentimentos de ganância, entra o sentimento de medo, entra os sentimentos que o mercado normalmente causa nas pessoas. Então, por exemplo, como o Danilo falou, o Bradesco, ele falou do Bradesco, a ação do Bradesco está barata, mas você não aconselha eu a começar com o Bradesco, por exemplo. Puxa, eu até aconselharia. Né? Como a gente diz, é opinião minha, né? Claro, eu não sou analista, nada, né? A gente trabalha com o mercado, a gente é trader, né? A gente gera recursos no mercado. Agora eu quero só responder uma questão que ele me fez ali, que é a questão das janelas operacionais. Então, eu digo assim que o day trade, as operações feitas intraday, elas devem ser elas se voltam mais aos profissionais de mercado. Os profissionais de mercado, eles têm lá uma carteira, eles vão ter lá 10% dessa carteira que eles vão especular no intraday, que é as operações que começam num dia e fecham no mesmo dia. As pessoas com pouco conhecimento querem fazer day trade. Tá? Isso a gente não recomenda, porque daí você já vai estar querendo aprender a dirigir num Fórmula 1. O day trade não fecha no dia. O day trade você fecha no dia. Fecha no dia. Você compra e vende. A gente faz operações às vezes que levam segundos, né?
E realmente a gente faz o que a gente chama de giro, né? Então você tem que estar na tela, não vai ter que fazer só isso. É uma coisa mais para profissionais de mercado. Gráfico lá, dedicado, tem que ter um terminal, tem que fazer acompanhamento. Caramba, então não é. Tem que ter uma plataforma, mesmo, né? tem que ter uma plataforma. Então day trade é profissional, tá? Então se o cara quer começar, experimenta um fundo multimercado e vê se você tem a têmpera de ver o teu dinheiro subindo e descendo, subindo e descendo. Você vai aguentar essa se você vai pressão. aguentar isso, tá? Segundo, aí vai se informando. O que o Danilo fala, é uma coisa que ele bate muito, né? É a questão do conhecimento. Porque ele, quando me conheceu como professor, e depois foi a proposta de trabalho nossa, ele conhecia pouco também do mercado financeiro. E aí ele chegou à conclusão, depois de terminar o trabalho dele de final de curso, que foi dentro dessa área, e ele foi um dos melhores alunos meu, tirou 10 aí, né? Por isso está trabalhando junto. Por isso que você tá vindo aqui com ele, né? Por isso está trabalhando junto, né? Então ele viu que a necessidade de estudo é muito grande, né? E colocou isso na cabeça e a gente realmente, mas trabalha daí com a especulação no day trade, estudar os papéis. Então, ou seja, a renda variável, ela exige um pré-conhecimento, né? Ela exige profissional, ela vai além do teu gerente de banco, né? Então, é isso que acaba sendo uma coisa que divide as pessoas que estão investindo em bolsa, né? Investindo em bolsa e estão com dinheiro na poupança e com dúvida, porque esse caminho, ele não é um caminho assim comum no Brasil. Você fazer alguma coisa para você que você tenha que aprofundar o teu conhecimento fora a área profissional que você atua. Exato. E por que no Brasil, vocês acreditam, por que no Brasil não é tão difundido isso que é tão importante, né? Essa educação financeira, né? Que acredito que todos nós deveríamos, né, ter, né? Todos os brasileiros. Ter já na escola, né? Ter na escola desde criança, né? E nós não aprendemos isso, né? O nosso modelo, veja bem, o nosso modelo de educação, ele é um modelo assim que tem que sofrer algumas alterações. Eu vejo como professor universitário que o aluno no primeiro dia de aula ele me pergunta sobre a frequência e sobre as provas. Ele não pergunta o que ele vai aprender na disciplina sobre pontos, e o né? que e o que ele pode, se aquilo pode impactar na vida dele de maneira positiva. Eu nunca tive essa pergunta. Eu sempre tive a pergunta, o cara vem falar com você depois da aula, ele não vem falar sobre a disciplina, sobre o que ele vai aprender. A chamada. Ele quer saber a chamada e contar para você que talvez uns dias ele chegue atrasado por causa do trabalho dele e que ele quer saber como é que vão ser avaliados. Se ele passou na disciplina, tá legal, mas será que não seria interessante? Então, veja bem, eu digo que esse conhecimento invertido, essa maneira de aprender invertida que a gente vê no banco universitário, por exemplo, é comum isso é uma das causas que nós não temos educação financeira e não se aproxima. Então, agora, a culpa é de quem? É o sistema que tem que mudar. A maneira do professor abordar os alunos, a maneira o modelo acadêmico brasileiro que deveria mudar. E não é só um problema no Brasil. Essa falta de informação financeira é um problema mundial. De todos os países. Exatamente. Então, hoje existe uma grande oportunidade de negócios dentro desse mercado. Ninguém sabe. Só que as pessoas não têm conhecimento suficiente para tomar a posição. Mas que não seria interessante. Aí a gente entra em todas essas questões políticas e conspiratórias. Não seria interessante que todos os cidadãos daquele país soubessem das coisas. Porque senão determinadas elites não teriam o domínio do mercado. Eu já discordo plenamente dessa informação pelo seguinte. Quando você tem informação suficiente, por exemplo, se eu souber onde aplicar o meu recurso, você acha que eu estou contribuindo com o país ou não? Se eu souber aplicar o meu dinheiro. Ah, com certeza, sim, né? Você acha que, por exemplo, lá na Magazine Luiza entra um grande aporte de capital dentro de empresas boas do mercado, que hoje as minhas teorias de investimento elas partem disso, que você tem que encontrar empresas com uma boa governança e que deem lucro. Né? Sim. Não especular em empresas que você ouviu falar no jornal, que não sei o que, você tem que analisar as empresas. Dessa forma, você com conhecimento, você está contribuindo com a empresa e não tirando o capital. Mas uma pessoa assim saberia votar. E esse é o problema. Por isso que o sistema do nosso país exclusivamente, ele vai formar pessoas alienadas, pessoas que não sabem de nada. Porque quando chegar na eleição, ele vai votar naquele político e o sistema sempre vai continuar. Então, não é...
Se acontecesse esse mundo que você sugere, seria maravilhoso. Estados Unidos, já o nível de conhecimento das pessoas é muito maior. Já é muito maior, mas aqui parece que não é interessante para o sistema que o brasileiro tenha conhecimento, porque o brasileiro vai acordar. E aí o sistema vai cair. Então, é por isso que é importante você sair da Matrix, né? É o que eu sempre boto na tecla, né? Então, outra coisa, por exemplo, a Bolsa, do jeito que a gente conhece, ela é muito recente. Porque a Bolsa em 2003, ela até 2003, assim, é um marco, assim, mas vamos dizer que no início dos anos 2000 ela ainda era pregão presencial, aquela gritaria, não era no computador. Ficava no telefone. Agora imagine que lá naquela gritaria, entre a Bolsa Mercantil e Futuros, que negociava soja, milho, boi gordo, café, né? E a Bolsa que negociava as ações, ali estavam mais ou menos, vamos colocar ali, chutar alto 5 mil pessoas ali envolvidas nessas negociações. Né? De todo o Brasil? De todo o Brasil tinha 5 mil pessoas ali, né? Os scalpers especiais. Então, as operações que eu faço, o Danilo faz hoje, eram feitas por pessoas que elas tinham que comprar uma licença para fazer isso dentro do pregão que custava mais de R$1 milhão. Né? Caramba. Então o que acontece? Ela era super restrita. Então de uma hora para outra ela aconteceu o quê? Ela começou a se popularizar. Então, mas isso em 2006, 2007 que começou. Tarde demais, o último pregão ao Viva Voz aconteceu, acho que a última roda de pregão data de 2009. Nossa. Sabe? Quantos operadores nós temos no Brasil hoje? Né? Então, essa questão de operadores, eu não tenho a informação, assim. Mas... Operadores que eu quero dizer, pessoas que investem, mas que estão... CPFs na bolsa. Isso. Está com 1 milhão e pouco, né, professor? Existiam 500 mil em 2015. Ele foi para 1,5 milhão agora. E até o final de 2023, aí, eles acham que vai estar em 4 milhões. Mas pro tamanho do nosso país ainda é muito 200 pouco, milhões de pessoas? É muito pouco, nada, né? Não é nada. Não é nada. Mas a Bolsa precisa o quê? Mais pessoas investindo lá para as empresas decidirem abrir o capital. E aí, elas abrindo o capital, você consegue oferecer mais oportunidades para as pessoas participarem daqueles negócios. Eu acredito, essa é uma opinião minha, que a internet possibilitou muito isso agora, né? O acesso a essa informação, o acesso que existe, que é possível, que qualquer um, né, que se esforce, aí vai ter que estudar ou não, ou vai contratar alguém para fazer o trabalho, né? Sim. Mas isso não existia. O jornal, por exemplo, a televisão aberta não informava isso. A TV aberta é baseada só em entretenimento. Era a cotação, né, da moeda que ela passava e se houve uma variação da bolsa para cima ou para baixo. Exato, né? exato. Era o que você ouvia ali o Bonner falar, né? E uma coisa assim que eu até inclusive gosto muito de trazer lá para o escritório onde a gente trabalha é que hoje as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação mais complexa. Né? Não. Hoje para você conseguir uma informação bacana de mercado, você tem que ler livros em inglês. Você tem que buscar informações no mercado internacional, né? E é muito caro você ter acesso a esse tipo de informação. E hoje a nossa proposta, principalmente, é tentar trazer para as pessoas comuns que não tem tanto tempo para dedicar, trazer essa informação talvez de uma forma mais simples. Legal. Que a minha teoria é que a pessoa bem informada ela vai conseguir fazer bons investimentos. E ela fazendo bons investimentos, a gente vai conseguir ter uma expansão do mercado. Né? Com essa expansão é bom para todo mundo. Né? Uma pergunta polêmica. Aqueles vendedores do arrasta para cima que você vai ficar rico. Os gurus. Os gurus. Nós tivemos até uma polêmica com uma moça, eu esqueci agora o nome dela, que falava do investimento da XP. Lembra? Eu acho que era a Betina. A Betina. Não, a Betina ela era da Empíricos. É uma casa de research, né, que fornece relatórios e análises sobre mercado. Né? Então ela colocava ali tudo muito medido, aquelas palavras, porque houveram processos e não deram em nada. Né? Então super bem medido ali, porque ela não confirma nada. Então ela faz a pessoa... É uma mensagem ela conseguiu subliminar ali. Né? E para eles deu no que eles queriam, né? O Felipe Miranda conseguiu o que ele queria, que realmente era ter uma
uma visibilidade, popularizar, naquela época, tudo, mas ela deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha, né, com relação a investimentos, assim, no sentido de, putz, será que não é um negócio mesmo que dá para fazer? Exatamente, exatamente. Será que eu, por exemplo, depois dela, apesar de todo o absurdo, ela foi em vários lugares, foi entrevistada e tudo mais, eu me lembro que eu tive um aumento do número de alunos me procurando para aprender a mexer na Bolsa de Valores. Olha que legal. Né? Eu tive um aumento, assim, de vários, assim, eu recebia pelo menos 2 mensagens no meu WhatsApp de alguém que queria saber se eu estava dando algum curso, se eu estava fornecendo algum treinamento, alguma coisa naquele momento para aprender, né? Mas é possível ganhar 100 mil com um clique? Né? É possível, com certeza. É mesmo? Com certeza. Em poucos segundos, inclusive. Poucos segundos, inclusive. Mas não dessa com bastante forma dinheiro, que a gente tá né? imaginando. Se você, Com bastante conhecimento também, se né? você quiser ganhar 100 mil, você vai ter que ter pelo menos 1 milhão na tua conta. Olha aí, essa parte não é contada, não arrasta pra cima. Não. Entendeu? Eu acho o seguinte, para nós, assim, a gente fica um pouco chateado, né? Eu, até como professor e tudo mais, que a informação da Bolsa de Valores é uma informação muito delicada no sentido de que as pessoas podem achar que podem ganhar, né? Isso. Podem ganhar de maneira fácil, né? Sem estudo. E eu sempre tive essa... Eu me lembro que eu era abordado por amigos, assim, no clube mesmo. Às vezes estava com minhas crianças no clube, encontrava um outro lá, o cara advogado, ou o cara dentista, vinha, puta, me dá uma dica para ganhar um dinheiro rápido na bolsa, né? E eu normalmente respondia pro cara assim, mas um dinheiro rápido, então me dê uma dica para mim ganhar um dinheiro rápido na odontologia. Não, mas você tem que estudar, você tem que fazer, você tem que... Mas você acha que eu não estudo? Você não acha que a minha biblioteca de livros americanos que eu tive que destrinchar lá para aprender não me custou também? Né? Então, realmente, as pessoas elas se equivocam com relação a isso. Enxergam toda essa questão de Bolsa de Valores de forma muito superficial, né? E daí as pessoas acabam migrando para as corretoras de valores, aí, saindo do banco de varejo, indo para a corretora, né? As corretoras hoje elas têm um verdadeiro balcão de negócios, né? Com relação a produtos financeiros, né? Que elas mesmas criam e fazem. E você tem ali um interesse divergente, né? Onde a corretora quer ganhar corretagem e quanto mais você operar e realizar operações, ela ganha mais. E pega uma pessoa desinformada ali, né? Fazendo muitas vezes que a pessoa opere desnecessariamente. Depena a pessoa. Exatamente. Então a gente vê um sistema que eu não vejo ainda adequado. Né? Então, bom saber. Porém, mas tem algumas que não cobram nenhuma taxa, né? Que você pode operar ali a custo zero, né? Também, né? Sim, daí você depende totalmente de você. De você, né? E daí como você às vezes não vai dar conta do negócio de operar, você vai entrar na sala de call deles, que eles vão estar dizendo o que dá para comprar e vender, porque eles têm disponível um serviço desse. Sim. E fica um analista ali durante o pregão, ao vivo, falando o que ele está vendo e sugerindo compras e vendas de ativos ali. E aí você está fazendo, teoricamente, sozinho, mas colando do cara lá. Daí não está aprendendo nada, né? Daí não está fazendo isso. Você não está criando uma estratégia, estudando essa estratégia. Então existe hoje, por exemplo, para quando você entra no mercado, um roteiro de coisas a se seguir para que você tenha uma estratégia vencedora, que você tenha uma forma de olhar o mercado e dizer assim, aqui é para comprar, aqui é para vender, eu vou limitar a minha perda em tanto, vou tentar potencializar o meu ganho em tanto. Então tudo isso está determinado antes do pregão. Quando você estava bem tranquilo, aqueles números não estavam piscando na tua frente, então você estava com o teu lado racional e não emocional mais aguçado. É a mesma coisa que você entrar numa luta de boxe, o cara fala assim, ó, entra lá no ringue que eu vou te falar o que você tem que fazer. É a mesma coisa. Eu queria um desse. É a mesma coisa. O primeiro soco na cara, você já sai chorando. E é exatamente isso que acontece o Mike Tyson falava que todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco. Né? Depois você tomou o primeiro soco. Mas é uma cultura, é uma tradição, né, brasileira buscar as coisas fáceis. Né? Nós esperamos que tudo aconteça. O que nós podemos fazer para facilitar o nosso negócio, para facilitar o nosso trabalho? Hoje, não é nem para melhorar, né? É não para facilitar. É facilitar.
é cultural. Não fazer né? nada e ganhar muito. É cultural. Na escola, os professores facilitam já para o aluno passar. Né? Existe o conselho de classe, que é o facilitador. Vamos nos livrar daquele aluno, daquele incompetente. Sim, né? E vamos jogar ele nas mãos de outro que se vire com ele. E as pessoas vão... E não há uma formação do brasileiro, já de criança, que ele tem que ter responsabilidade. E que o mundo não vai ser moleza. Não tem aquele jeitinho de Gerson, né? Que muitas vezes é usado no Brasil. E uma coisa que, quando eu comecei a operar na bolsa, foi uma coisa assim muito chocante para mim, é que o mercado ele te cobra responsabilidade no mesmo instante. A hora que você clica o botão, o mercado já vem e fala assim: você acredita realmente nisso que você está fazendo? Então paga. Você tem que pagar. Tem que deixar o dinheiro na mesa. Se você acredita, você deixa o dinheiro na mesa. E se você acredita e não sabe o que você está fazendo, aí começa a entrar toda a parte emocional. Né? Você começa a pirar, literalmente pirar. Porque você está vendo o seu dinheiro ir pro ralo. Exatamente. E não sabe o que fazer. Por isso que é importante, até inclusive o começo da minha carreira, eu pensava que eu poderia, aquilo que vendem, né? O vendedor de curso, que você poderia operar de casa, da praia e não sei o quê. Eu realmente tinha uma vida essa expectativa, sabe? Eu pensava que era... Fazer o teu horário. E hoje eu tenho a plena consciência que o cara, para ele viver de mercado, ele tem que estar com profissionais de mercado. Se o cara tá sozinho em casa, por melhor que ele seja, se ele tá sozinho em casa, o risco dele é muito grande. Seja algum problema com uma conexão, por exemplo, de internet, você está posicionado lá, sei lá quantos milhões às vezes, cai a tua conexão. Você não consegue sair da operação. Teve a negociação, você perdeu tudo. Quando voltou, você já tá zerado lá. Tá zerado. Caramba! Então, existem esses riscos que, se você não tá com um profissional de mercado, um cara experiente do teu lado, a chance de você entregar todo o teu dinheiro é muito grande. Né? Então, uma coisa assim que foi muito chocante para mim foi... Aconteceu já com você de você tá ali operando, dá um problema técnico e você perdeu grana? Aconteceu semana passada um problema pela plataforma. Eu tava fazendo a leitura do gráfico e... Beleza, entrei na operação, entrei com o gerenciamento de risco, tudo certinho, estopou a operação. Estopar é uma operação que você teve que encerrar ela para ela não aumentar o prejuízo. Encerrei a operação e aí fui analisar a operação. Depois que você faz a operação, você vai analisar se estava tudo dentro dos critérios. Fui analisar no gráfico das outras pessoas que estavam comigo. E o meu gráfico estava mostrando uma informação diferente do que eles estavam vendo. E aí eu entrei com pedido no servidor, né, para verificar o porquê que a minha informação tava divergente. Isso é uma coisa que acontece, é uma plataforma digital que pode ter travado na hora ali. Mas se você estivesse sozinho, você não ia ter essa referência. Se eu tivesse sozinho, eu já não ia saber. É verdade. Interessante. Então, esse que é uma das dificuldades do mercado, é justamente isso, que você precisa estar num ambiente de mercado, sabe? Então, o cara que, às vezes, eu quero fazer operações longas. Eu falei sobre viver de mercado. Outra coisa é você ser um investidor, que você está aportando, vai fazer operações mais longas, né? Então, são perfis diferentes de operações, né? E o que aconteceu comigo lá em 2011, daí eu resolvi dar cabo dessa questão das pessoas que vinham até mim, né? Colegas, assim, eu chamo de profissionais liberais, assim, né? Tá. Daquela moçada que está ralando aí na sua profissão, ganhando dinheiro e quer remunerar esse dinheiro e quer usar a Bolsa de Valores como isso. Aí eu escrevi um artigo em 2011, até foi premiado na época o artigo, onde eu trazia uma estratégia para os profissionais liberais, onde eles não tinham que estar acompanhando o mercado, mas eles iam usar uma técnica profissional para entrar nas operações. Então, era normalmente esse artigo que trazia em detalhes como fazer isso, né? Explicando questões simples do mercado, inclusive o que era o home broker, a forma de você comprar, vender online e tudo mais, e qual que seria o sinal realmente para você entrar num papel. Eu fazia um acompanhamento com eles no primeiro ano, né? Fazia o treinamento com eles, era um treinamento mais ou menos umas 13 horas, e eles aprendiam a pegar, por exemplo, pegava 100 mil reais, dividia 100 mil reais em 5 cotas, e aí eles começavam a vigiar determinados papéis que a gente escolhia lá, né? A escolha desses papéis era bem simples,
E aí, quando dava o sinal, ele deixava a ordem lá no home broker automática para executar durante a semana. E aí ele fazia entrada, ia ver de noite ou simplesmente no final de semana lá. Porque a gente via o mercado quando? Sábado de manhã. Tá? Sábado de manhã a gente olhava as oportunidades que poderiam ocorrer na próxima semana. Como existiam vários papéis, eram várias oportunidades acontecendo ali. E aquela que desse sinal a gente entrava, né? E a gente teve um resultado muito legal na época ali. A gente entrou foram 5 papéis, né, para alocar todos esses 20 mil aí. Então tivemos resultado de 30%, 60% até 70% durante o ano. O pessoal gostou bastante. Então era uma coisa realmente simples, mas que demandou deles 13 horas sentados ali comigo, né? Para entender e ter o que? Exatamente a maneira de se relacionar profissionalmente no mercado. E aí você explicar para essa pessoa que muitas vezes compensa ela encerrar uma operação que não está no lucro e assumir um prejuízo menor para tentar buscar uma outra oportunidade, porque uma coisa no mercado, e isso é uma tese de prêmio Nobel, né? O Daniel Kahneman, em 2002, ganhou o prêmio Nobel de Economia, sendo um psicólogo, onde ele falava que as pessoas, diante da renda variável, elas perdiam dinheiro. Ele falava isso. Perdiam dinheiro. Por quê? Porque as pessoas, quando estavam ganhando, elas saíam rápida da operação. Dava 6, 7, 8%, ela saía e botava o dinheiro no bolso. E aí o papel andava 70%. E quando estava perdendo, ela se agarrava na posição e não encerrava a operação. Ela sempre tinha o quê? A esperança que voltasse, mas o que pegava mesmo, segundo o Daniel Kahneman, na teoria da perspectiva dele, é a pessoa não tolerar errar. Exatamente. Errar e muito menos ela estar errada e perder dinheiro. Isso deixava ela muito chateada. Estado de choque. Estado de choque, que ela falava, não, vou deixar isso aí voltar. E quem comprou, por exemplo, GM na década de 50, tá até hoje no prejuízo. Né? Então, você vai pegar um cara desse, ele fica preso no papel, né? Então, o profissional ele vai saber quando entrar, quando sair no lucro, né? Puta, realizei, já rentabilizei, vou buscar outra, com o meu capital agora rentabilizado, vou procurar outra oportunidade. E aí, e foi isso que eu procurei passar pro pessoal. Mas a dificuldade deles, então, eu me lembro que eu comentava, eu tô entrando em tal papel, tá? E aquele papel começava a subir, dava 10%, alguns caíam fora. Aí, daqui a pouco, o cara perguntava pra mim, quando que vai dar uma nova entrada? Eu falei, não, nós nem saímos. A gente nem saiu da posição. Caraca, e daí eu falei, olha, você comprou a área VIP, cara. Começou o show, foi embora. Cara, você comprou a área VIP e foi embora, cara. Mas era falta de conhecimento, de experiência, né? Aí que entra a questão de comportamental. Eu acho que junto... Por isso que é tão difícil você ter, mesmo nos bancos universitários, essa questão da educação financeira, porque junto com a questão do investimento vem o que a gente chama de finanças comportamentais. A finança comportamental, ela vai tratar justamente dessa questão das pessoas se relacionarem com o dinheiro, com o investimento. Eu tive alunos assim que se deram muito bem na parte de viver de mercado, largar o emprego e trabalhar com o mercado financeiro. Mas quando o cara chegou em determinado limite, ele não se achava merecedor de ganhar aquilo. Ele falou assim, poxa, professor, chegou um cara me entregar uma correspondência lá, uma coisa que eu comprei lá, ele chegou com a moto dele e eu pensei assim, nossa, essa moto que o cara tá fazendo a entrega, eu ganhei ela agora de manhã. Né? E o cara não... E ele dava um jeito de perder esse dinheiro de uma outra forma. Ia lá investir em carro, tinha um que tinha um cunhado lá que tinha um estacionamento, cada vez que o cara precisava fazer um dinheiro, eu chamava ele lá para vender um carro, alguma coisa, né? Então o cara, ele ganhava no mercado e entregava em alguma outra... Ele via o dinheiro como uma coisa ruim. Isso daí envolve crenças limitantes, né? Crenças limitantes, justamente, e questão de finanças comportamentais. Pô, você sabe fazer, tá indo legal. E daí, justamente, essa questão de você ter um rendimento acima de uma pessoa, às vezes, que está ralando 12 horas por dia. Sim. Não, né? Mas você sentou ali, clicou, passou nervoso, né? Durante a operação. Teve todo um conhecimento, estudo e tal, né? Isso, e ali... E qual que é o problema do mercado financeiro também? Você está
por conta das tuas decisões, cara. E as pessoas têm uma outra, além das crenças limitantes, tem outra dificuldade. Você assumir os teus erros, cara. Chamar a tua vida para você. Quando se clica lá, e você não tem ninguém para culpar depois, cara, que perdeu. Responsabilidade. Tem um patrão, né? Eu vejo as pessoas assim, por exemplo, no ambiente de trabalho dá alguma coisa errada. Pô, se tiver alguém para empurrar, todo mundo tem um colega assim, né? Se você tiver alguém para empurrar... Vamos colocar no rabo de alguém aqui nessa empresa, vamos achar quem é o trouxa. Né? Sim, hoje nós jogamos muita coisa no rabo dos políticos. É a coisa mais fácil que tem. Exatamente. Jogada. E eu digo para vocês assim que o mercado financeiro, e é o depoimento do Danilo com relação a isso, é você chamar para você a responsabilidade das suas próprias ações e ver se aquilo tá dando para você resultado ou não, cara. Isso dói, cara. Isso dói. Sim. E eu digo que a pessoa superar isso é um aprendizado não só de mercado, mas de finanças comportamentais, porque o cara leva pra vida. Entende? Então, eu tive isso, cara. Eu passei por todas essas fases. Ninguém me avisou, cara. Eu fui sentindo na pele. Eu fiquei 6 meses uma vez sem operar, porque perdi uma grana lá, não conseguia ouvir falar em Bolsa de Valores, que me arrepiava, cara. Então, eu voltar a operar assim, eu achei que foi um negócio assim, uma superação, sabe? E hoje eu vejo que o mercado ali, se você tem um cara e ele ganha dinheiro no mercado, ele não é metido, ele é humilde, cara. Ele é humilde porque ele não... Ele já passou por isso, porque não existe almoço grátis. Se forem te vender qualquer coisa que diga assim que você vai ganhar fácil, não existe isso. Né? É muito bom frisar isso, porque não tá tem, nos acompanhando. Não tem. Esqueçam. Mas eu vi ali, o cara mostrou. Não, existe até os enrolação. Aplicativos, né? Que é enrolação. Não fala o nome, né? Que a galera vende. Esse aplicativo você nem precisa fazer nada. Ele faz e faz sempre alguma coisa que seja regulamentada. Que nem o Danilo teve esse problema, ele está conseguindo acionar plataforma, ele pode ir na ouvidoria da CVM, ele pode ir na ouvidoria da Bolsa, ele pode ir nos órgãos que fiscalizam esse tipo de atividade aqui. Então tem muitas coisas que você faz e que tem aplicativos e que se acontecer alguma coisa você não tem nem para quem chorar. Eu sempre falo assim, nesse tipo de atividade o filho chora e a mãe não escuta, né? Verdade. Então foge disso, tá? Eu tô no mercado desde 2003. Me considero profissional do mercado desde 2011 e todo dia ali olhando, não tirei nenhum bilhetinho premiado até hoje. O que a gente busca é a consistência. Com o tempo ir fazendo e conseguindo. O que as pessoas esquecem é que ela faz uma operação que vai lá, ganha 30%, mas ela não esquece que ela tem que fazer outra operação. E outra todos os dias. E não para mais. E não para. Se você quer viver disso, se você quer rentabilizar teu capital disso, não é a sorte que vai te fazer ganhar dinheiro. Não é uma mega sena, né? Exatamente. E daí você, acertou uma... Você acha que você vai acertar a segunda na sorte? A terceira? A quarta? As 1000 operações seguintes? Não, é impossível. Então, e eu sempre brinco lá com o pessoal que chega no escritório, que eu falo assim, cara, o mercado ele te dá o docinho. O pior negócio é aquele que você começa ganhando. Por quê? Porque você chega com o peito estufado. Porque o ignorante, ele não sabe o que ele não sabe. É verdade. Então, ele entra corajoso no mercado de uma forma que ele esquece o risco. Ele só pensa no lucro. E aí começam as armadilhas. As armadilhas estão na ganância. Né? Então, para você ter um resultado consistente no mercado, você precisa trabalhar suas crenças de uma forma muito profunda. Senão você não consegue ter resultado no mercado. Porque não é só conhecimento. É conhecimento, é capital e é comportamento. E conhecimento sem capital, o que você vai fazer no mercado? Nada, né? Não vai fazer nada. E capital sem conhecimento, o que você vai fazer? Enterrar vai perder. Dinheiro. E o comportamento que une essas duas... Exatamente. Então, uma série de fatores que dependem para você conseguir ter uma consistência de longo prazo no mercado. Não é um tiro no escuro que você vai dar, que vai acabar dando certo. Pode ser. Mas se você quer ser um profissional disso, ou se você quer ter uma rentabilidade de longo prazo, você tem que ter um apoio, você tem que ter um conhecimento, você tem que ter um estudo, né, em cima disso. Porque sem isso, em qualquer negócio, em qualquer área da vida, sem dedicação, sem esforço, nada cresce. Né? Então, a minha percepção é justamente a respeito disso, de tentar trazer essa mensagem para as pessoas de que não é loteria, né? É um negócio técnico,
é extremamente técnico, os profissionais mais bem pagos do mundo estão nesse mercado. Né? Então, é possível ganhar dinheiro, é possível ganhar muito dinheiro, só que exige muita dedicação também. Só agora aqui fazendo um fechamento assim dessa ideia, né, que a gente traz. Por que não é tão divulgado? Por que é só agora? Então, primeiro, a nossa bolsa muito nova, né, em termos eletrônicos, assim, né, menos de 20 anos aí que está disponível, até menos que isso, que 20 anos que ela está disponível para as pessoas. Os próprios profissionais que atuavam no mercado na época, eles levaram um delay de 6 anos para aprender a lidar com a tecnologia e com as regras de negociação online, para depois começarem a ensinar e mostrar para outras pessoas. Então esse foi um fator. Atraso. A questão de não ter uma bolsa antes mais divulgada e tudo mais no Brasil gerou o quê? A falta de conhecimento de finanças comportamentais nas escolas fundamentais. Exatamente. Tá? Se você pegar nos Estados Unidos, vamos pegar lá, ó, antes da crise de 1929, 2014. Não, 1914. Em 1914, se você tivesse em Nova York, próximo à ilha de Manhattan, e quisesse contratar a moçada para trabalhar numa obra, e você não tivesse uma máquina ticker tape, que era a máquina que você poderia na época estar acompanhando as cotações, você não conseguia botar os caras na obra. Porque no intervalo eles queriam ver a cotação das ações. Caramba! Então você pensa assim, nessa época já tinha esse hábito. Então as pessoas iam passar as férias na Flórida. Elas desciam, passavam por Nova York, operavam ali 2 dias, faziam uma aposta de 2 dias, faziam uma grana para gastar nas férias. Então era muito comum as pessoas estarem buscando companhias. Fazia parte do dia a dia das pessoas. Né? Então a bolsa muito forte, a cultura, né, do investimento, o cara vendo o vizinho receber um cheque lá, porque daí você recebia o cheque, não era uma conta eletrônica, né? Você matava a operação e recebia o cheque do que você ganhou. Né? Então, aí o cara se animava para fazer de novo. Aí o cara se animava para fazer de novo e o vizinho queria também. Então, realmente isso... E foi isso que causou a crise de 29. Um boom de pessoas investindo, né? E chegou uma hora que eles estavam vendendo, né, vendendo empresas ruins, ideias ruins, que estavam bombando, né? Porque você comprava a um preço aquela empresa, você nem sabia nada dela e vendia já mais caro no outro dia. Então virou uma questão especulativa, né? Então produtos que não valiam, né? Então eles vendiam parte de imobiliária, por exemplo, lá, né? Vamos dizer assim, fundos, não sei se é um fundo, não sei como é que era na época, né? Mas vendia um terreno lá que era um banhado lá. O cara loteou simplesmente porque... e eu comprava por quê? Porque eu não ia morar lá, eu só queria que valorizasse para no outro dia eu vender. Então isso gerou a crise de 29. Olha só. E a crise de 29 realmente... Aí você ouve, às vezes, hoje, através das redes sociais, que teve um cara que era day trade, que perdeu não sei quanto e se matou. Aí todo mundo preocupado. Pra você ter uma ideia, daí, em 29, em Manhattan lá, você não entrava em hotel nenhum sem pagar antes. Porque senão você jogava lá de cima e não pagava a conta. Nossa Senhora! Então nessa época já tinha isso. Cara, 1929, em 1970, 90% dos brasileiros eram analfabetos ainda. Olha a diferença, né? Então, por exemplo, um caso muito bacana assim que eu gosto de contar, por exemplo, Charlie Chaplin era um investidor. Os estúdios que ele trabalhava lá, muitos eram dele. Né? E ele, quando aconteceu em 29, ele ficou milionário. Porque ele apostou na queda da bolsa em 29. Ele operou vendido. E daí começaram a apedrejar a casa dele porque ele não foi patriótico, vamos dizer assim. Aí ele teve que voltar para a Europa. Olha só. Apostou contra o mercado. Apostou contra o mercado. Mas porque ele era bem orientado por caras que eram profissionais. Do seu tempo. Por profissionais de mercado. A gente chama, né? São o pessoal que opera short, né? Que opera vendido, apostando na queda, né? Sim. Então aquele filme, né? Que passou agora em 2015, ganhou o Oscar, A Grande Aposta, né? Aquele filme mostra os caras que ficaram milionários na crise de 2008 apostando contra o mercado imobiliário. Dizendo que o negócio ia quebrar mesmo. E esses caras ganharam, né? Então, é realmente difícil, né? Você daí, né? Aquele filme o pessoal assiste,
Quem é de mercado adora, quem não entende nada, né? Mas a gente vê a diferença. Então, é isso que eu falo, né? Realmente aqui está gatinhando. Então, para pessoas que trabalham nesse ramo, né, do mercado financeiro, e são sérias, sempre vai ter, assim, eu acho que de agora em diante, você vai ter espaço. Então, eu sempre estou incentivando os alunos, o pessoal, a conhecer mais, a de maneira alguma iludir ninguém sobre ganhos e sobre o que você pode ter de retorno, né? Porque se você conhece os produtos ali, você fica realmente fascinado, porque tem muita coisa que foge até do entendimento nosso cotidiano do que existe ali, a possibilidade de você tá ganhando e fazendo, né? Mas ainda falta falta os meios assim para que esse conhecimento chegue de forma saudável nas pessoas. Né? Eu vejo muitas pessoas se aproveitando desse conhecimento para tentar tirar dinheiro das pessoas de uma outra forma. Né? Que é o arraste para cima, que é ganha aqui, vou pagar o café fazendo uma operação aqui na bolsa agora. Isso aí tudo é balela, né? Eu, por exemplo, né? Então, será que eu quero estar numa praia ou numa piscina operando na bolsa? Operando na bolsa, eu sento no meu terminal lá, cabeado lá, e sempre que você entra numa operação, queira ou não, por mais tempo que você tenha, o teu coração vai bater diferente e você quer que a operação vá pro teu lado. Você fica de cabeça quente. Como que você vai estar na praia relaxando? Eu acho que eu não quero nem ver isso. Eu não quero nem ver bolsa quando eu estou num lugar desse. Eu gosto muito, mas não quero ver. Né? Então isso aí é um equívoco, cara. É um equívoco. Eu tenho amigos que ganharam bastante dinheiro e foram morar em lugar de praia. Aí o cara entra em crise, porque daí ele está num lugar de férias para trabalhar. A pior profana. A pior coisa é você tá no profana o lugar. Você foi preciso nessa. Eu vou falar para ele essa. E realmente eu quando eu vou para um lugar de férias, é um lugar de férias. É um lugar que eu tô desligando lá no negócio. E eu chatei com o Danilo que quando alguém vem atrás de mim hoje procurar assim, né, o cara não sabe nada e quer aprender day trade, o cara quer sentar ali e operar, dá vontade de falar assim, cara, pode vir e traga 100zão. A hora que ele me chegar com aquele 100zão, eu vou mandar ele rasgar na minha frente. Rasga, vai acontecer. Pica esse 100zão aí. Agora pode ir embora. Amanhã traz mais 100. Quando ele chegar se ele voltar no outro dia com mais 100, aí eu ensino ele, cara. Que ele tem uma tolerância a risco, cara. Né? O que é uma aceitação ou tolerância a risco? Quando você vai, sexta-feira, faz uma aposta na Mega Sena, gasta lá R$25, não ganhou no sábado. No domingo você vai perder o domingo triste por isso? Não, você já esqueceu, cara. Sim, já foi. Da aposta na Mega Sena. Então, isso é aceitação ao risco. Você aceitou o risco do 25. As pessoas com o que elas apostam no day trade deveria ser assim. Né? Se ela foi realmente arriscar tudo dessa maneira, né? Ela deveria tratar o dinheiro dessa forma, com essa aceitação de risco. Pode ser que, se eu bem postado, com uma boa estratégia, tudo, eu tenho uma sequência de operações, uma sequência de dias, eu tenho um resultado positivo. O cara tem que entender que aqueles R$100 é pelo conhecimento que ele está tendo, né? Nesse exemplo que o professor deu. Claro. E é exatamente isso, a proteção, rasgar os R$100 ali... É perder, né? É a proteção do capital, na verdade, né? Então, o cara que não consegue aceitar essa percepção de que o dinheiro é simplesmente um meio e não o fim, né? A maior parte das pessoas tem uma crença muito enraizada com o dinheiro. Que é escasso, né? É escasso, exatamente. E aí entra naquele... Na verdade, não é escasso, né? Isso daí é a mentalidade que as pessoas têm. Mentalidade de escassez, né? Digamos assim. É o que o povo né? vive, né? É o que o povo... A questão financeira no nosso país ela é muito frágil, né? Para a maioria das pessoas que vivem de salário mínimo. Uma pessoa que vive de salário mínimo, dificilmente ela vai se dar o luxo de apostar, né, num negócio desse. E o problema é que, como ela não vai se dar o luxo, ela nunca vai conhecer essa oportunidade. Né? Com o conhecimento, eu acho que é possível, entende? A pessoa não precisa entrar no investimento mais arriscado que existe. Sim, né? Pode começar com pouco, né? Exatamente. Ela tendo conhecimento para saber quais passos tomar, é aí que entra a questão. O cara tem que ter conhecimento. Né? Porque se ele entra num mercado onde os melhores profissionais do mundo estão trabalhando lá, o cara entra... para ganhar 200 no dia, cara, esqueça, essa mentalidade é completamente errada. Né?
Uma pessoa que, por exemplo, tinha um bom tempo de empresa e teve um acerto lá, ele tem 100 mil para investir. E aí? Tenho 100 mil, professor. O que o senhor vai me aconselhar? Você vai pegar o meu dinheiro? Você vai me ensinar? Como que... Esse 100 mil, veja bem, primeira coisa, a gente teria que fazer a pulverização do risco desses 100 mil, né? Então, na pulverização do risco desses 100 mil, para renda variável, você vai destinar uma parte dele, né? Vai enfiar tudo lá. Não dá para fazer isso. Vai ter que, realmente, porque a bolsa ela tem um risco sistêmico. Então, todos os papéis, inclusive os bons, caíram durante a pandemia, né? Caíram, mas eles voltaram em menos de 6 meses, voltaram aos preços que estavam, né? A pessoa aguentar esse tipo de... Por exemplo, eu tive um caso assim, ele começou a aprender, uma pessoa já um pouco mais de idade, mas ela já tinha uma vida profissional bem sucedida, ela pegou um capital mais ou menos parecido com esse, e aí o capital que era de 100 foi para 40 mil durante a pandemia. E o cara passa áudio para você, puxa, veja bem. E eu falei, olha, a questão é que agora você era um investidor. Se você fosse um especulador, você já tinha saído dessas posições na primeira, no stop loss. Você não estopou, né? Ele sabia o que fazer, mas ele não estopou. Ele falou, não, vou segurar. Então agora não é hora de vender. Agora fique aí. Agora você vai ficar, agora fique aí. Agora aguenta. E vá pensando nesse dinheiro para daqui 1 ano e meio, eu joguei para ele ali. Para recuperar. Para você reavaliar e ver se vai sair ou recuperou. Eu tinha na minha cabeça que recuperaria, sabe? Porque a pandemia trouxe algumas coisas, mas ela também ia trazer um novo comportamento e a questão de... justamente do juro que estava apontando, isso não tinha mudado, né? Eu falei, não, isso aí vai voltar. Mas naquele negócio que você vai falar que vai voltar, teve um circuit break, depois vem mais 10, né? Você bota em dúvida, né, cara? Será que volta? Será no que final volta? das contas não vai voltar. Não vai voltar, né? Mas ele conseguiu recuperar ou ainda está em processo? Ele segurou e recuperou tudo. Recuperou. Só que é o seguinte, ele poderia ter segurado e daí tido lucro. Mas quando chegou no preço onde ele fechou o valor inicial que ele tirou aquilo e comprou. E agora está com medo. Comprou outra coisa e esqueci. Eu não gostaria de ter essa aventura novamente. Eu não gostaria de ter essa aventura novamente. Mas é interessante, né? Esse relato. Então realmente, a questão sistêmica, assim, ela pode castigar o mercado, inclusive as empresas boas. Né? Então, pulverizar capital, você diversificar o risco, né, da coisa dar errada, hoje é uma tarefa difícil, né? Então, porque você... Puxa, deu uma questão sistêmica, onde que você vai se proteger? Se teu capital tá ali. Então, você vai ter que ter um capital em outra coisa, né? Por isso que é importante, digamos, a reserva de emergência, talvez antes de começar a pensar em investir, não sei como que vocês pensam a respeito disso. É o primeiro passo, né? E muitas pessoas esquecem, inclusive... por exemplo, né, com essa pandemia, se toda a população tivesse, né, esse pensamento de reserva de emergência, né, que normalmente é de 6 a 12 meses, né, você estaria passando, né, de uma forma um pouquinho mais tranquila, né? Não... Sim. A reserva, realmente a reserva de emergência, ela é uma prática, assim, de pessoas que são muito conscientes, né, financeiramente, né? Você ter uma reserva de emergência, porque você pensa assim... Puxa vida, eu não vou aproveitar isso agora, né? Juntei e vou deixar aqui, daqui a pouco, sei lá, né? Então, você vê o mundo como você viver uma aventura perigosa, né? E daí você está ainda, né, se restringindo e deixando de fazer coisas para guardar um dinheiro. Então, realmente, eu vejo assim como uma parcela muito pequena, né, que tem isso. Para daí chegar numa situação dessa de uma... a gente chama dentro do mercado financeiro, a gente chama de cisne negro. É uma coisa que você imagina que nunca possa acontecer, mas ela acontece mais vezes do que você imagina, né? Que é o antifrágil, né? As coisas que o pessoal fala assim, puxa, não, isso aí não acontece. Puta, vai um dia e acontece, né? Acontece, então,
Então, uma pandemia, né? Se você leu aquela revista científica lá que teve lá, tipo uma super interessante em 2012, descrevia a pandemia com uma exatidão de 95%, aonde poderia surgir, o que seria. Aí você lendo o negócio, a impressão que eles fizeram pós-pandemia, mas era de 2012. Tem um filme da Netflix também que se chama Pandemia, que acontece exatamente a mesma coisa. O cara sai da China, não sei se vocês já assistiram. Sim. Ele sai episódio dos Simpsons que mostra isso também. Cara, mas foi muito legal o nosso bate-papo. O professor esclareceu muitas coisas. Puxa, obrigado. Interessantíssimas para nós. E importante para todas, né, a humanidade, né? Não, as com pessoas certeza. devem se informar. E, professor, né, aonde que acha, se as pessoas quiserem conhecer mais, né, sobre o trabalho de vocês, onde que pode achar? Bem, a gente pode deixar aí um canal aí. Talvez o Instagram nosso possa ser colocado lá, né? A gente não tem assim, porque o escritório, o que foi? Deixa eu contar bem rapidinho. O escritório era assim, era na minha casa, onde eu ensinava os alunos lá do meu projeto de pesquisa. Teve um dia que a churrasqueira da minha casa tinha mais de 15 pessoas lá. Uhum. A minha mulher me chamou e falou assim... Saia daqui que cara, tem um cara com notebook em cima da máquina de lavar aqui em casa. Né? De lavar. Não vou poder bater uma roupa agora. Nós tinha criança pequena, tudo. Uhum. Você tem que encontrar um lugar para isso. Uhum. Né? E era uma questão de ensinar a moçada mesmo, pesquisar, fazer artigo científico. E aí a gente formou um escritório onde são trades autônomos. Cada um opera o seu dinheiro, né? Mas a ideia nossa é abrir um clube de investimentos usando essa mão de obra do pessoal ali, né? Legal, que legal. E também orientar mais. Então a gente pode deixar ali, o Danilo deixa um contato do Instagram dele, tudo ali, o meu também, onde o pessoal pode entrar em contato lá, conhecer, né? Dentro de um agendamento normal, conhecer o local, conversar um pouco conosco ali, né? E ver o que a gente tem ali em termos de curso, em termos de que a gente pode estar fornecendo para as pessoas aí. Legal. Tá? A gente não tem assim ainda um negócio bem formatado. A gente está começando a fazer isso, porque eu juntei uma equipe agora de ex-alunos ali, bem bacana. A gente conseguiu fortalecer essa equipe e hoje a gente está conseguindo fazer um trabalho mais bacana. Essa é uma ideia e um comportamento de um país de primeiro mundo. Né? Sim. Realizar esse tipo de atividade, um clube financeiro de investidores e local, né? Hoje nós temos ali operando assim junto conosco ali umas 12 pessoas. Ele não tem mais porque questão da pandemia, para você poder distribuir no local e tudo mais, né? Mas pode se tornar um projeto maior. Tem um cowork assim, né? Um cowork onde a gente tem ali a estrutura para você operar, o conhecimento do pessoal que está estudando, porque é uma área que não gera uma concorrência direta, não é como uma área profissional onde tem engenheiros ali que estão brigando pelo mesmo nicho, né? A bolsa é tão grande que dá para todos, então ninguém esconde informação ali. Troca conhecimento. E o trade você pode fazer sozinho em casa, lá tudo, mas fazer em grupo e junto com outras pessoas, você vai se sentir mais à vontade e mais confiante para estar fazendo, né? Porque daí você não está sozinho, está trocando ideia, tem pessoas mais experientes, né? Que muitas vezes o erro do cara vai evitar o teu, né? Ou seja, melhor aprender com o erro dos outros, né? Juntos, exatamente. Professor, o seriado Billions. Espetacular, eu acho muito jóia. Muito jóia. Indica? Indico, muita coisa. Não viajam na maionese? Cara, tem umas viagens ali, mas eu vejo assim... Nós ali para exemplificar alguns comportamentos de acontecimentos que a gente chama de metajogo, né? O que tem por trás daquela movimentação de preço, tudo. Muitas coisas são muito parecidas com o que eles fazem no Billions ali. Lá no clube, quem que é o Exxon? É o professor. É o professor? Axelrod. Só não pergunta da Andy Roddick que a gente não tem ainda. Puxa, que legal. A gente não tem ainda. Mas que legal, que bacana. Olha, nós agradecemos. E nem a plataforma Bloomberg ainda. Agradecemos a disposição, legal, né? E a partir desse momento, o pessoal já vai conhecê-los. Vocês vão iniciar um projeto de informações. Sim. Né? Esperamos trabalhar juntos. Tem muita coisa aí pra gente trabalhar pontualmente e trazer mais de forma detalhada, e a gente vai sempre procurar
trazer de uma forma simples uma coisa que realmente é bem mistificada, né? A gente que é de mercado, a gente tem que se policiar muito, sabe? Verdade. Porque quando a gente vê, você está falando a linguagem corrente que a gente fala lá e que é diferente, né? Que é grego para nós. Exatamente. Então é um desafio para nós também. Eu acho que é um grande desafio, eu acho que é por aí mesmo. É por aí. A gente tem que superar essas dificuldades e trazer realmente de maneira mais simples, né, para as pessoas e quem sabe impactar, né? Porque eu vejo assim, se tivesse mais pessoas aqui em Ponta Grossa tendo a possibilidade de trabalhar mais profissionalmente e gerar a renda, ela vai ser gasta na própria região aqui. É verdade. Então você fala, pô, o cara é especulador, tudo, pô, mas ele ganha o dinheiro e ele coloca onde? Pô, aqui na região. Na cidade. Então, se tiver mais gente fazendo isso de forma correta e como deve ser, você vai ter também um impacto financeiro dentro da região onde você está. Principalmente que Ponta Grossa, por ter o agronegócio muito forte, a indústria muito forte, a gente tem uma concentração de capital maior. Pessoas mais instruídas, que têm uma possibilidade de estar fazendo isso de uma forma mais profissional, né? E nós trazendo essas informações aqui, que é o intuito do programa, né? A gente trazer essas informações, diminui essa lacuna do conhecimento que existe entre os profissionais de alto nível e a pessoa que às vezes quer iniciar, quer fazer um investimento. Então, a ideia, além de trazer essa abordagem, é realmente contribuir com a sociedade, né? Não só simplesmente que todo mundo olha o detentor do capital como o vilão da história. É verdade, né? E é muito pelo contrário, o cara que... hoje, a visão que eu tenho do empreendedor é o cara que faz o Brasil girar. Entende? Então, por que não alocar capital em boas empresas, né? Com conhecimento, saber aonde colocar, onde sair, etc. Então, eu vejo que essa oportunidade de você ter acesso a esse tipo de conhecimento, que é um conhecimento que hoje, para você fazer qualquer curso mais ou menos de mercado, você tem que ir para São Paulo, fazer curso que custa 20, 30, 40 mil reais, para você poder clicar, né? Então, hoje, com esse tipo de informação que a gente trocou aqui agora, é uma informação extremamente preciosa, que é difícil de você encontrar uma pessoa que se fala assim, é assim. Que fale abertamente. Exatamente. Né? Sem arrasta para cima para daí receber algum tipo de conhecimento que muitas vezes pode levá-lo ao seu fracasso, né? Eu acredito que tem que ser... as pessoas precisam de verdade, né? Verdade e simplicidade. Eu acho bacana, porque daí o pessoal às vezes me pergunta lá assim, pô, mas você ganha dinheiro com curso, ganha dinheiro com o mercado? Eu falo assim, olha, eu ganho dinheiro com o mercado e ganho dinheiro com curso, porque eu sou professor profissional. Eu sou da carreira acadêmica, tudo, sim, né? Então, normalmente existe esse negócio, o cara ganha dinheiro com curso e não com o mercado. Eu falei, não, eu ganho dinheiro com curso, né? E ganho dinheiro com o mercado, porque eu sou professor, então aí já dá uma quebrada nos caras, então, porque muitas vezes o cara, não, se você ganha dinheiro então com o mercado, por que você está ensinando? Verdade. Né? Porque as pessoas não têm a mentalidade de passar para frente o conhecimento, é só quem tem essa essência. Né? Eu preciso ensinar, né, isso a alguém. O cara é mesquinho, né? O cara pensa que o conhecimento é só dele, né? E é muito pelo contrário. Na verdade, quanto mais você ensina, mais você aprende também, né? Uma maneira de fixar conhecimento isso, né? Muito bem. Perfeito. Então, obrigado aí pela oportunidade. Ótimo. Vocês já na próxima. Foi muito muito mais tempo, hein? Mas gostoso esse muito legal. Isso daí. Muito obrigado mesmo. Obrigado.